Muito boa noite para você. Está começando agora mais um Bicast, o podcast aqui da Biconte. Eu sou Anderson Ferreira, ao meu lado Elton Orvati. Chegamos, tudo certo? Tudo certo. Tudo tranquilo. Mais um episódio. Episódio de hoje, Diego Perencin. Cara. Ele que é produtor musical, músico, empresário, tem 30 anos de idade e já está há 16 na carreira musical. Cara, é uma lenda já da música, Exato. Principalmente da música gospel, né? Mas antes da gente começar esse bate-papo com ele, vamos falar um pouquinho da Biconte? Com certeza, vamos lá. Biconte, para quem não sabe, né? O podcast surgiu das reuniões ali internas da Biconte, né? Então a gente tinha muitos feedbacks ali dos nossos clientes que alguns insights seriam interessantes. A gente sair ali das paredes da Biconte e expandir ali para nossa sociedade. Aí, por que não gravar um podcast e ampliar aí a visibilidade dessas dicas, desses insights, levando para a sociedade, né? Então, por isso, a ideia seria trazer os nossos clientes e alguns convidados especiais para sentar na nossa mesa e falar um pouquinho sobre liderança, empreendedorismo, gestão, né? E outras ideias sobre gestão de empresas, né? Então, daí surgiu a nossa ideia do podcast. Então, a Biconte é uma contabilidade 100% digital. Estamos aqui em Campinas e hoje conseguimos atender aí todos os tipos de empresas daqui de Campinas para o Brasil inteiro. Exato. Mas, Elton, me fala uma coisinha aqui. Se o cara é MEI e quer ter uma contabilidade digital, como que ele faz? Dentro da Biconte também temos um nosso novo projeto, que é a Mr. MEI, né? Então, dentro da Mr. MEI, conseguimos hoje abrir 100% gratuito o CNPJ para todos os microempreendedores do Brasil. Isso a gente faz de forma gratuita, tá? Top. Então, você é empreendedor, tem dúvidas, aí eu sei que existe uma certa burocracia ali com o site do Gov, algumas dificuldades ali com senha, com certificado digital. Então, nós auxiliamos todos os microempreendedores que procuram a Mr. MEI a formalizar o seu negócio, abrir o seu CNPJ. E temos alguns planos específicos para que você, depois que formalizado como microempreendedor, consiga estar atuando aí com a sua microempresa, podendo emitir notas, as suas apurações dos impostos, né? A sua declaração do imposto de renda da sua pessoa física. É muito importante você estar em ordem aí, em paz com o fisco, para que o seu negócio prospere. Então a gente também consegue atender ao microempreendedor individual. Exato. Então eu vou deixar na descrição aqui os links da Biconte e Mr. MEI para você acessar o site. É isso. Certo? Vamos embora. Então, como já adiantamos aqui, o papo de hoje é com o Diego Perencin. Que honra! Tudo bem? Que momento aguardado, que honra. Tô ótimo. Tá aqui com vocês. Uma honra nossa maluco, ter você aqui. Para quem não sabe, o Diego é cliente da Biconte. É isso aí. Está conosco já uma longa jornada, né, Diego? Como dizem, o melhor amigo do empresário é o contador. Então vamos fazer valer isso aqui nesse papo hoje. Com certeza. E vou falar um pouquinho aqui de números, já que o contador gosta de números, né, Anderson? Vamos falar um pouquinho dos números aqui, para que a nossa audiência conheça quem é esse rapaz que está aqui na nossa frente, ó. Mais de 150 produções musicais aí, como produtor musical, já emprestou o seu talento aí, a sua expertise para ajudar mais de 150 produções musicais. Já dirigiu, né, ou dirige, mais de 250 músicos voluntários. Meu Deus, pensa. Eu imagino o quanto que deve ser difícil. Exato. Projetos de gravação aí que ele já executou, né? As gravações musicais aí já superaram mais de 10 milhões de players nos players aí, como Spotify, YouTube, Apple Music, levando a sua música a corações e a ouvidos por todo o mundo. Esse é Diego Perencin. Que privilégio. Tá maluco. Obrigado, gente, pelo convite. E quero também saudar o pessoal que está em casa e dizer que é um privilégio estar aqui. Espero que seja um tempo para a gente compartilhar muita coisa legal que vai construir aí na jornada do pessoal. Com certeza, com certeza. Mas antes da gente começar falando dos dias atuais, vamos conhecer um pouquinho o Diego lá de trás. Você é do Juiz de Fora, certo? Sou mineiro, uai. Mineiro, Juiz de Fora, fica coladinho com o Rio ali, né? Tenho 30 anos, nasci lá em Juiz de Fora, na Santa Casa de Misericórdia, ali na Avenida Rio Branco. Para quem é de Juiz de Fora conhece ali o coração de Juiz de Fora.
E comecei na música aos 3 anos, por acidente. Caramba, cara. Foi por acidente. Porque o meu pai, ele é pregador, ele tem um testemunho muito forte, uma história muito, muito forte de vida do meu pai. E aí ele começou a compartilhar esse testemunho nas igrejas que ele ia. E aí um dia, numa dessa, eu tinha 3 anos de idade, fui com ele, aí alguém falou assim, a pessoa que quer cantar agora não veio, não pôde vir, e a gente tá sem ninguém para colocar. Meu pai falou assim, meu filho canta. Não cantava, canta na cabeça dele, no sonho dele. Não, vai lá, empurra o dinheiro e vai. Aí eu comecei cantando e já era muito afinadinho, porque minha família é uma família de músicos, meu tio é músico, os meus 2 tios são músicos. Meu primo é um baita produtor musical, regularidade comigo ali, mas a gente cresceu junto na música. Então a gente estava nesse ambiente, minha mãe cantava em coral, meu pai cantava em quarteto, então meu ouvido já era bem musical. Então nessa já primeira apresentação, o pessoal falou, nossa, ele tem aquele afinado, até que ele leva jeito pro trem. Como diz lá em Minas, leva jeito pro trem. E aí comecei e não parei mais, desde os 3 anos de idade. Então a fé e a música sempre andaram meio paralelo na sua vida. Entrelaçados. Uma história muito interessante foi a história do meu nascimento. Eu nasci morto. Eu fiquei preso na parede do útero, houve uma complicação de parto. Eu bebi água de parto, bastante água de parto. E aí os médicos, eles disseram pro meu pai, olha, seu filho já teve morte cerebral. E o coração dele tá batendo com a ajuda dos aparelhos. Houve uma complicação. E ele tem no máximo 72 horas de vida. 3% de chance de vida. 97% das crianças que nascem com esse problema, elas morrem. Caramba, cara. E aí teve que fazer fórceps, teve uma série de complicações ali. O meu pai, ele dobra o joelho na beira da cama, 30 de dezembro de 1992, virada de ano, aquele clima de festa de ano, imagina que clima amargo. Nossa, sim. Né? Ele dobra o joelho e ele ora a Deus. E ele diz assim, Deus, se for para o meu filho não ter um propósito na sua vida, não for alguém usado por ti, se for para ele, pode levar. Se ele for desonrar teu nome, pode levar. Mas se for para o meu filho ter um propósito, se ele realmente vai te honrar com a vida dele, com as ações dele, opera um milagre. Ele acabou essa oração, ele abre a Bíblia, Jeremias capítulo 33, no verso 3, que diz assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E aí meu pai fez aquela oração e entregou a Deus. No dia seguinte, os médicos entraram no quarto do hospital, disseram assim, olha, seu filho voltou a viver, ele tá chorando, ele tá se mexendo, ele tá se movendo, porque eu saí, não mexia do pescoço para baixo. Agora ele tem os movimentos das mãos, ele chora. Fizemos os exames novamente, tá normal. Vamos ter que dar alta. Cara, um milagre. Um milagre. E saí sem nenhuma sequela. Então, desde pequeno, eu ouço essa história, né? Meu pai contando essa história. Meu pai contava essa história no testemunho dele de vida. E aí eu sempre tinha no meu subconsciente, eu preciso devolver a minha vida para que a minha vida possa transbordar na vida de outras pessoas, de alguma forma. E aí, desde muito cedo, eu entendi que era a música esse caminho, né? Então, demais. Por isso que sempre esteve muito entrelaçado. Que demais. Ixi, que desde o útero, né? Desde o útero. Acho que desde as idas na igreja, você participando ali com seus pais, né? Eu acho até que teve uma intencionalidade da parte do meu pai e da minha mãe. Porque minha mãe colocava o pianista Richard Clayderman para tocar. E aí, diz que toda vez que ela colocava o disco do Richard, eu mexia, chutava, ficava ali dentro. E aí a ciência vai dizer que tem correlação, né? A maneira como a mãe já vai lidando com o bebê dentro da sua barriga, tem correlação. Então eu acho que já vem desde lá. E aí hoje é um baita de um pianista, né? Cara, e você foi se formar, né? Você tem a formação em piano pela Universidade de Música Popular Brasileira Bituca. Exato. Cara, me conta um pouquinho dessa trajetória. Como é que foi depois você ir para escolher o piano como seu instrumento aí de formação profissional? Cara, isso foi um negócio que foi acontecendo, porque nessa de cantar nas igrejas, sempre cantava com playback. Certo. Então ia com o playbackão, soltava e tal. Um dia meu pai pagou e falou assim, olha,
um cantor que não toca nada não vai pra frente. Então você tem que estudar alguma coisa. Você escolhe o violão ou o teclado. E eu não queria nenhum dos dois. Tinha 7 anos de idade. A tendência é o violão, né? Você já queria alguma coisa? Não queria nada, eu só queria jogar PlayStation. Jogar futebol com os amigos no colégio. Então vamos piano mesmo, vamos teclado mesmo, já tinha algumas noções. Ele me colocou no conservatório de música, lá em Juiz de Fora. Foi maravilhoso, porque aí você entra no conservatório, você não começa estudando piano. Sim. Comecei estudando flauta doce, depois violino, fiz um ano de violino, depois percussão, depois você vai pro piano. Cara, até chegar lá, canseira. Nesse período, meu pai foi vendo que eu fui desanimando. E aí ele arrumou um professor de teclado, que ele era professor de matemática, e nas horas vagas ele dava aula de teclado. Tem tudo a ver, né? E tudo a ver. Tem tudo a ver. E a didática dele, professor Davi, se estiver me assistindo, um abraço para você. É incrível a didática dele. Era fantástica a didática. Então, com 1 ano eu já estava fazendo os acordes, cantando e tocando. E aí o ouvido já caindo para divisão de vozes. Eu não tenho ouvido absoluto. Muita gente sonha com isso, né? Mas é uma questão biológica. Não é uma questão que você aprende a ter um ouvido absoluto, você não adquire. Né? Uma pessoa nasce com aquilo ou não. Mas você pode desenvolver um ouvido relativo quase perfeito. E aí eu já nos primeiros anos comecei a desenvolver um ouvido relativo muito bom. E aí fui tomando gosto pelo teclado, tocar na igreja, aquele negócio. Sempre fui meio precoce para tudo. E aí o Milton Nascimento, em parceria com o governo federal, cria um projeto na cidade de Barbacena, Minas Gerais, que é a Bituca, que é essa Universidade de Música Popular Brasileira, que ela lançou, eu não lembro o ano específico, eu tinha na época 14 anos. E aí isso caiu como uma bomba em Juiz de Fora, porque é muito pertinho em Barbacena ali de Juiz de Fora. Sim. Os músicos de Juiz de Fora, em peso, cara, temos que estudar na Bituca. Temos que estudar na Bituca. Eu não tinha nem idade para entrar. Eu tinha 14 anos. Então eu quero entrar na Bituca, velho. Quero entrar na Bituca. Aí aos 16 eu consegui uma autorização no MEC lá para sair mais cedo da aula, porque à tarde eu fazia aula período integral, né? No colégio. Estudava de manhã e à tarde. E aí as aulas eram 3 vezes na semana na Bituca. Então, por 3 dias eu saía mais cedo, pegava o ônibus, viajava 2 horas até Barbacena para estudar música. E aí foi assim, estudei lá com o mestre Felipe Moreira, que deixo também um abraço para ele. Felipe Moreira foi minha grande referência e foi pianista do Milton Nascimento, de tantos outros nomes da música popular brasileira. E aí estudei com essa galera lá. Então foi muito legal, quase 3 anos de estudo. Voltei ano passado para fazer uma especialização em harmonia funcional. Que legal. Que é uma outra matéria da música que estuda harmonização, que é a minha paixão. Eu não sou um músico muito virtuoso, igual vocês estão falando, mas na parte de harmonização é a minha paixão e a parte que eu me desenvolvi já desde cedo. Sempre tive muita curiosidade, então voltei ano retrasado, na verdade, 2021, para fazer essa especialização. Foi muito legal. Cara, que bacana. Isso desde novinho. Desde novinho. Comecei a dar aula com 14 anos. Porque na igreja tem muito essa coisa de... você aprendeu? Então ensina pro outro, porque um dia você não vai estar. E nessa de você transbordar conhecimento, você vai aprendendo a dar aula, a ter didática, compartilhar conhecimento. Então comecei com 14 anos voluntariamente para ajudar os meninos da igreja. E isso é um fato, né? Quanto mais você ensina, mais você aprende. Mais você aprende. Tem muita gente que às vezes tem a mentalidade assim, não, eu não vou compartilhar, porque senão eu vou perder o meu lugar. Não, você é promovido. Quando você compartilha aquilo que você sabe, vem outro para fazer no seu lugar, você sobe um degrau para você fazer outra coisa que alguém vai subir e você vai ter que preencher essa lacuna. Então é sobre multiplicar, né? Então é basicamente... essa sempre foi a minha mentalidade mesmo, meu norte. Guarda isso que isso é um corte legal, Exato, hein? Guarda isso que A sua vinda para Campinas aconteceu quando? No ano de 2011. Eu lembro exatamente o dia, 12 de fevereiro de 2011. Marcou, porque eu me formei na Bituca no dia 11 de fevereiro de 2011. E foi um processo bem difícil, porque o meu pai me trouxe meio que à força. Porque ele veio a trabalho e eu não queria vir. Porque eu já dava aulas, já tinha toda uma carreira estabelecida na minha cidade, mesmo
tão novo, com 18 anos, já tinha 40 alunos, trabalhava em 2 corais e estava começando a trabalhar na igreja que eu fazia parte. E com salário fixo, com aluguel, com estudos, e toda uma situação. Então, para 18 anos, na minha cabeça, eu falei assim, cara, isso aqui é incrível. E agora eu vou ter que largar tudo isso e começar de novo. E música é muito networking. Se você não tem network, esquece. Então, até você construir isso de novo num outro lugar, é muito complicado. Então, eu vim debaixo de submissão, que é um princípio, eu sou evangélico, e é um princípio bíblico. Honra o teu pai e tua mãe, para que seus dias se multipliquem sobre a face da terra. Então, meu pai disse, eu não te autorizo a ficar, como seu pai. Se você ficar, você fica em desonra. E aí eu falei, aí quando ele jogou essa aí, pegou no meu psicológico, né? Ele entrou na minha mente, ele alugou um apartamento na minha mente com essa fala dele. Agora eu tenho que ir. Ele entrou na mente, falei, agora eu vou. Eu falei, bem, você sabe que eu vou debaixo de lágrimas, debaixo de choro, vou largar tudo isso aqui, ter uma vida independente. Ele falou, você não está pronto como homem. Como profissional você pode se achar pronto, mas como homem você não está pronto ainda, tem algumas coisas que você precisa aprender. Você vai comigo. E eu vim embora. E aí, chegando aqui, eu tive que arrumar emprego, meu primeiro emprego de carteira assinada, vamos dizer assim, porque eu tinha 18 para 19, então arrumei um emprego numa loja de carros. Assim que eu cheguei aqui, Azul Veículos aqui. Você nem se pode falar o nome, fazer propaganda pros outros. Aí você dá uma pausa na música e vai trabalhar. Aí que eu cheguei aqui não tinha network. Sim. Nós morávamos em Jaguariúna, Sim. que é uma cidade pequena, Sim. e que ela não tinha tanta oportunidade para esse mundo meu, né? Então eu tenho que recomeçar de alguma forma, né? Parado eu não vou ficar. Então eu arrumei. E você tinha quantos anos aí nessa época? 18 para 19. 18 para 19. 18 para 19. Aí arrumei um emprego, primeiro emprego como auxiliar de vendas na Azul Veículos. E aí dando chupeta em carro, manobrando carro, tirando foto de carro para site. Aí no 10º dia, eu tava cansado daquilo. Falei, eu não quero mais. Cheguei em casa, falei, não quero mais. Tal. Aí meu pai falou assim, não, aí é por isso que eu te trouxe pra cá. Porque você tá acostumado com as coisas do seu jeito e a vida não é sobre ter as coisas do seu jeito. Às vezes você precisa simplesmente fazer o que tem que fazer. Você precisa aprender sobre isso. Às vezes na vida é isso aí, né, Elton? Às vezes tem coisa que você não quer fazer. Mas ela precisa ser feita. Exatamente. Ponto. Exatamente. Então beleza. Então tem que ser feito? Então vamos fazer. E aí eu voltei no 11º dia de emprego, louco. Eu falei, preciso achar alguma coisa diferente pra fazer aqui. Aí tinha um calhamaço de papel assim, um monte de papel em cima da mesa do gerente assim. Na época que a internet não era o que é hoje, né? Sim. E aí eu lembro que eu falei assim, que são esses papéis aí em cima da mesa? Assim? Curioso, né? Ele falou, são e-mails de clientes que os clientes mandam pra loja e que não vira nada. Eu imprimo aí, deixo aí, de vez em quando eu mando para um vendedor aqui, outro vendedor ali. Eu falei, para tentar ligar? Para tentar ligar contato de gente interessada em carro, perguntando, pedindo orçamento, pedindo... Mas, deve ter uns 1.500 e-mails sem responder aí. Aí eu falei, cara, me dá a oportunidade de responder esses e-mails e ver se a gente não consegue trazer esse cliente na loja. Porque o argumento era esse, o cliente de internet não compra. Porque ele vê na internet e ele não fecha o negócio. A internet não vende, mas a internet traz o cliente para a loja, na minha cabeça. Vamos tentar trazer esses caras, vamos reverter esses leads, que na época nem sei se tinha esse termo. Acho que nem usava ali. Acho que nem usava. Então, vamos reverter esses contatos em cliente na loja. Aí ele falou, não tem nada a perder. O emprego, na verdade, que eu tinha conseguido era por indicação de um amigo. Você tá aqui mesmo, toma aí, vê que você consegue. Aí, na primeira semana de contatos, eu trouxe 60 clientes na loja. Caramba. E dos 60 clientes, 25% fecharam. Aí eles perceberam, opa, a internet é negócio. E aí, rapidamente, eu já fui junto com um amigo meu que trabalhávamos ali dentro. Nós viramos ali os responsáveis pela área. Comercial. E assim foi a minha entrada na área comercial. Aí dali eu saí pro Banco Itaú. A gerente do Itaú, a Célia, me conheceu ali. Ela falou, você tem muito talento, vou te levar a trabalhar comigo no Itaú. Fui pro Itaú, trabalhei na área comercial do Banco Itaú por 1 ano com financiamento de carros. Conheci alguém do Serasa.
fui trabalhar na Serasa Experian, que foi a minha maior experiência em empresa, trabalhei por 3 anos, multinacional, e depois fui para ticket de serviços. E depois larguei a ticket de serviço para viver de música de novo, porque não tem jeito. Mas eu tive essa experiência na área comercial, que foi meu divisor. Então, a minha mudança para São Paulo foi teve esse intervalo aí na música, né? Mas você falando, o que vem na minha cabeça é que você teve sempre uma mentalidade empreendedora, né? Desde os 18 anos lá, quando você queria quando você tinha 40 alunos, depois você viu ali a pilha de papel e resolveu perguntar o que era aquilo e mudou. Você poderia só estar ali fazendo o que você precisaria fazer, né? Sim, exatamente. A mentalidade fez você mudar o caminho, né? Porque o empreendedorismo, muita gente às vezes linka com abrir um CNPJ e ser dono de uma empresa. Mas o empreendedorismo é a sua atitude, né? É a sua atitude dentro da situação. Exato. Então eu posso ser um empreendedor como CLT, eu aprendi isso muito nas multinacionais que eu trabalhei. Se falava muito sobre isso, sobre ser empreendedor. Depois eu fiz gestão financeira, fiz faculdade de gestão financeira também. Aí teve o curso de empreendedor, a conversa era sempre essa, ser empreendedor é atitude. E como você se posiciona, né? Como você se define, como você se coloca, né? Exatamente. Então eu sempre tive essa visão mesmo. Eu quero fazer diferença. É o olhar de dono, né? O olhar de dono. Mesmo que eu não seja dono, eu vou olhar para isso aqui como se fosse meu. Então hoje eu trabalho na igreja, eu sou funcionário, CLT, tenho um contrato lá. Mas eu olho e penso assim, bom, e se eu fosse o dono? O dono é o Senhor Jesus e o pastor da igreja. Mas eu olho e falo assim, bom, o que Jesus faria, ele que é o dono da igreja, se ele estivesse aqui no meu lugar? Perfeito. Né? Então, e sempre, todos os lugares que eu trabalhei, a mentalidade sempre foi essa. Se eu fosse o dono disso aqui, qual que seria? O cara jogou papel de bala no chão. Mas o papel não é meu, mas eu prezo por esse lugar limpo. Sim. Eu tenho que amar isso. Então, é o meu ganha-pão. É aonde vai me alavancar para novas coisas. Então, eu preciso tratar isso aqui da melhor maneira. Perfeito. Né? Perfeito. E essa sua visão comercial te ajudou a também encarar os desafios, né? Porque, cara, comercial é uma área difícil, né? E receber não, e não parar no primeiro não, e ir para a próxima tentativa, porque empreender é uma constância de nãos, né? Exatamente, são muitos nãos, né? Teve até uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos, são em média 16 nãos para um sim. Então quer dizer, o vendedor, se ele quiser fazer 4 vendas no dia, ele tem que fazer 64 contatos. Com certeza. Né? Então e ser resiliente no não. E ser resiliente no não. Porque a nossa tendência a cada não a gente vai desanimando, né? É você blindar a mente mesmo para você não se frustrar com não. Na verdade, eu sempre já espero não. Hoje em dia, depois de algum tempo, eu já espero não. Né? Esses dias a gente lançou uns cursos lá na empresa lá em grupo, né? De aulas em grupo para músicos, enfim, uma série de ações que a gente está fazendo. E aí eu pensando comigo, eu até compartilho com a minha esposa. Eu vou levar muito não. E minha mente já tá blindada. Preparada. Já tá blindada. Você já espera o não. E normalmente a gente às vezes espera, muitos empreendedores eu vejo eles esperarem o estímulo daqueles que estão em torno. Perto, os amigos, os colegas, e às vezes os colegas, os amigos, aqueles que estão próximos à família, são os últimos a apoiarem. Exato. Porque eles ficam esperando para ver o que vai dar. Então você basicamente espera o não e trabalha por esse sim, porque na 17ª vez vai vir o sim. Se não vier na 17ª, o 20º vai vir. Com certeza. Uma hora vai vir. E hoje em dia é muito difícil ter essa gestão emocional, né? De você entender o que está passando aqui dentro para conseguir não desabar ou continuar em frente. Como que você lida, como que você trabalha isso hoje internamente? Um desafio grande, né? Cara, nesse processo de sair de Minas para São Paulo, eu tive uma depressão nesse interlúdio aí. E na época não se falava tanto de questões emocionais como hoje é uma coisa mais aberta. Sim. Então você lida como? Do modo raiz, né? Levanta e vai. Vai assim mesmo. Vai chorando, vai sem vontade, vai sem vontade mesmo. Você vai. É aí que entra a disciplina, né? A disciplina, o foco.
Então, bom, eu preciso me restabelecer, é isso, tem que fazer, vamos embora. É isso que a vida quer me ensinar? Vamos lá. E fui. E lidei todos esses anos pensando, cara, eu tive uma depressão ali, porque na época eu cheguei até a trocar ideia com um psicólogo, mas na época era tabu, era bastante tabu. E, cara, levantei e fui sozinho e consegui. Só que eu penso que esse processo deixou algumas sequelas de alguns entendimentos mal construídos. Enfim, e fui levando. Então, com o passar do tempo, fui lendo mais sobre o assunto. Então, acho que a primeira coisa é você estudar. Eu acho que para você blindar bem a sua mente é você estudar como funciona a sua mente. E a mente de cada um funciona de um jeito, né? Uhum. Eu conversando esses dias com o meu terapeuta, ele falou, a mente de cada um funciona de um jeito. Então, a mente de uns lida muito bem com fazer em cima da hora, de outras pessoas não. Né? A mente de uns funciona muito bem com esse não, de outros não. Então, cada um precisa entender como funciona a sua mente. Então, eu estudei muito, eu li bastante coisa nessa área, nesse sentido, até entender que eu precisava fazer uma terapia mesmo. Uhum. Né? E foi recente entender que eu precisava fazer uma terapia. E aí, esse é o segundo passo mesmo, né? Porque o pessoal ainda pensa que é um mapa, né? Ah, isso aqui que tem que ser feito. Não é. Não é. Porque cada mapa não é território, né? Para cada pessoa vai ter uma maneira de como lidar com aquela situação. Exatamente, perfeito. Foi o que o meu terapeuta comentou. Ele falou, cara, por exemplo, eu tinha uma questão com a procrastinação absurda. Uhum. Sou um procrastinador de primeira. Uhum. Vamos falar das nossas mazelas aqui também, né? Sim, mas com certeza. Eu sou um procrastinador de primeira. Primeiríssima linha, posso dar um curso, arraste pra cima como procrastinar bem. Mas como bom procrastinador, deixa pra depois, aí depois você arrasta. Depois você arrasta assim, salva lá, você salva, clica no botão salvar e depois você acessa aquilo lá, né? E eu tinha um baita de um problema, eu nunca tive muito problema com não, por exemplo. Igual você falou, como é que lida com os não? Eu nunca tive problema com não. Mas eu sempre tive um problema, assim, putz, cara, por que eu deixei pra fazer isso em cima da hora? Sou um lixo mesmo. Afetei um monte de gente ao meu redor, porque a procrastinação não afeta só você. Ela afeta quem tá à sua volta. Porque aquilo que é importante para você vira urgente. Na tríade do tempo, né? Se a gente estudar a tríade do tempo, então você tem lá a esfera do importante, do urgente e do circunstancial. Uhum. A importância vira urgente, porque você procrastinou. Exato. Aí você vai... Aí já mudou de quadrante. Aí você vai transbordar essa urgência em cima de alguém. Aí isso aqui fica importante para alguém, mas aí esse alguém não tem como tratar isso como importante, porque não é demanda dele. E aí vira uma urgência na vida da pessoa e vira um caos na vida da pessoa também. Então isso afeta o seu entorno, né? E aí eu conversando esses dias com o terapeuta, ele comentou, ele falou, olha, você é um cara que trabalha bem sob pressão. Como é que você foi criado na escola? Como é que foi na escola? Você estudava? Eu não estudava. Eu simplesmente assistia a aula, guardava bem, no dia da prova dava aquela repassadinha, e 9,5, 9,3. Até dava aquela dorzinha de barriga no dia, né? É. Aquela pressãozinha. É. Mas você dava pra fazer, bem. Dava pra fazer. Parece que eu tô me vendo, cara. Eu também sou assim. Não é, cara? Tô olhando no espelho aqui. E aí o terapeuta ainda perguntou assim, ele falou, mas e quando o assunto era difícil, que você não dominava muito bem? Aí eu colava no cara CDF da turma, no cara mais inteligente, na hora do intervalo, porque a prova era sempre depois do intervalo. Falava assim, velho, tô com uma dúvida aqui, dá uma explicação. Ele explicava, tem 2 exercícios aí pra eu fazer? Pum, aprendi, beleza, vamos pra prova. E tirava 9, 9,5, às vezes mais do que o cara que estudou uma semana. E o meu pai, minha mãe nunca me cobraram, porque eles viam o resultado. Uma vez ou outra minha mãe falava assim, Diego, você não precisa estudar. Fica tranquilo, o resultado vem. Eu sempre fui muito resultadista. E aí o terapeuta ele comentou, bom, como você sempre foi muito resultadista, você não é um cara muito de processo. E você cresceu um adulto sem muito processo. Você até tem um processo, mas o seu processo ele é muito rápido. E aí nessa de ser muito rápido, machuca as pessoas. Falou, então não é o caso de que você precisa mudar.
Você não precisa mudar radicalmente, porque você não precisa se crucificar, porque eu me crucificava. Putz, por que eu deixei em cima da hora? É uma coisa que me matava. Por que eu deixei pra vender em cima da hora? Meta, todas as vezes, o meu chefe falava assim, na Serasa, ele falava assim, você tem um ritmo próprio. Eu nunca entendi o que ele queria dizer com isso. Fui entender agora, esses dias. Porque você tem um ritmo próprio. Você entrega muito bem. Mas num período de tempo muito curto, que às vezes quem tá em torno fala assim, não vai dar. E entrega. Nunca deixou de entregar. Mas eu me martirizava demais por isso. Até entender que não, eu não preciso me martirizar por isso. Mas o que eu preciso mexer bastante é o quê? Primeiro, não posso machucar as pessoas ao meu redor. Então é isso que hoje eu tenho trabalhado bastante. Eu não posso machucar as pessoas ao meu redor. Então a terapia, ela me fez entender muita coisa. Então estudar, terapia, voltando à sua pergunta lá atrás, cara, me fizeram entender como lidar com essas frustrações, com essa dinâmica, com a correria, que muitas vezes você não consegue performar o quanto você gostaria. Às vezes eu olho, vou vender algum produto da minha empresa e falo assim, cara, eu poderia ter vendido mais. Sim. Mas a minha rotina não me permitiu. Mas eu fiz o melhor com o tempo que eu tinha, com a força que eu tinha, com o que eu podia. É entender isso também. É entender que você não é homem de ferro, né? Então eu respeito esses limites do meu corpo hoje em dia, né? E como que você lida hoje, Diego? Agora uma pergunta assim, para entender um pouco dessa, como você lida com essas caixinhas aí. O Diego é profissional atuando ali dentro de uma denominação, o Diego empresário, produtor, que vende o seu conteúdo, que vende os seus cursos e ainda tem que produzir conteúdo para terceiros. E ainda tem que lidar com a vida familiar. Como que você faz essa combinação aí de janelas de atuações aí dentro do seu organograma diário? Como que você faz isso hoje? Difícil, né? Levanta o prato, coloca o prato assim no cabo de vassoura. Então, porque vai assim igual, com eles, igual né? você, eu acho que deve ter muita gente assistindo a gente que também tem a mesma jornada. É. E às vezes uma dica que você faz pode salvar muita gente que está assistindo a gente, né? Eu tenho os pilares ali, né? Sim. Que eles norteiam bastante e todos os dias eu gosto de revisitá-los. Primeiro, qual que é a ordem dessa pirâmide? Então a ordem precisa ser Deus, família, depois igreja. Porque muita gente passa a igreja, às vezes na frente da família, às vezes até na frente de Deus. E não pode ser. Deus, família, igreja / trabalho, acho que estão ali no mesmo grau de importância, certo? E depois as outras coisas. Então, agora, o que é Deus em primeiro lugar? Porque muita gente confunde a igreja e Deus, né? Então, Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí eu mergulho na palavra, por exemplo, e eu penso assim, eu cuidar do meu corpo é amar a Deus. Porque o meu corpo é templo do Espírito de Deus. Se eu não amo meu corpo, não que eu vou amar o meu corpo mais do que a Deus, mas eu preciso cuidar do que Deus me deu. E é um instrumento. E é o meu instrumento de ser usado por Deus, de estar na minha dinâmica de vida ali. Então eu preciso cuidar disso bem. O meu tempo é um presente de Deus. Se eu não gerenciá-lo bem, eu estou desprezando a coisa que Deus entregou na minha mão. Então, tem até um princípio da teologia que diz que nós somos mordomos de Deus. Tudo aquilo que Deus nos dá é o princípio da mordomia cristã. Nós somos mordomos de Deus aqui na Terra. Então Deus nos dá, nada é nosso, tudo é de Deus. Então se é de Deus eu tenho que cuidar bem. Eu administro. Né? Então eu vou administrar o que Deus me deu. É o tempo, a minha saúde, a minha empresa, as minhas coisas, a minha família. Então eu preciso priorizar Deus, meu relacionamento com Deus. Porque se eu priorizo Deus, a minha vida de oração, a minha vida de palavra, a minha vida de me conectar com Deus, o meu momento de meditação, porque muita gente às vezes até lê a Bíblia, até ora, mas não tem um tempo para contemplação. É uma disciplina espiritual. Contemplação é uma disciplina espiritual. Então eu paro na primeira hora do dia para contemplar. Eu olho para o céu, falo, Deus, que presente que o Senhor me deu. Exerço a gratidão, porque a gratidão ela abre portas.
Se eu sou ingrato, eu fecho uma porta gigante sobre a minha vida, meu coração. Tem muita gente que amaldiçoa a empresa que trabalha. Exatamente. Muita gente já começa o dia amaldiçoando o trabalho que tem, a família que tem, a casa que tem. Eu levanto todo dia, Senhor, obrigado. Pode não ser aquilo que eu tô almejando para daqui a 5 anos. Mas obrigado porque isso aqui é muito hoje. Então eu começo exercendo gratidão e colocando Deus em primeiro lugar no meu dia. Oração, palavra, jejum e tudo. Família é a base. Então por isso que a família vem logo na sequência. Porque o projeto de Deus é família. O projeto de Deus é família. O primeiro projeto que ele instituiu no mundo, família. Então a família é a base. Se eu tô mal com a minha esposa, isso aí, qualquer profissional que está nos assistindo aqui, ele vai atestar do que eu tô falando. Se você brigou com a tua esposa e foi trabalhar, teu dia não vai render. Teu dia não vai render. Verdade. Se seu casamento tá em crise, a sua cabeça, ela escapa com muito mais facilidade. Né? Hoje eu tô aqui pleno, podendo fazer esse podcast com vocês, porque eu tive uma manhã muito legal com a minha esposa. Talvez se eu tivesse brigado com ela, eu não estaria aqui falando igual um louco. Tá entendendo? Então, família. Família é projeto de Deus e precisa estar. A igreja também é projeto de Deus e veio depois. Então, na ordem que Deus priorizou, eu priorizo também. Eu não posso inverter essa pirâmide. Entende? Então, a minha gestão do tempo ela é feita em cima disso. E também em cima desses 3 pilares. O que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. A Tríade do Tempo tem até um livro sobre isso. Sim. Muito legal. Então, importante, são coisas que vão me gerar resultado. Urgente, eram coisas importantes que eu não fiz, que eu procrastinei e que viraram urgências. Que se tornou urgente. Que se tornou urgente. E o circunstancial é aquilo que não gera resultado. Então, eu organizo o meu tempo com essas 2 pirâmides, lado a lado. O que é prioridade para Deus é prioridade para mim. Deus, família, igreja, trabalho. E a Tríade do Tempo aqui. Veio uma dúvida agora, pensando nessas 3 posições que você falou agora pra gente. O trabalho ele tá em terceiro lugar. Uhum. Vamos pensar que o cara acabou de abrir uma empresa ali, o cara precisa estar focado pro negócio alavancar. Você acha que existe uma exceção pro cara, por um período de tempo, às vezes de 1, 2 anos, colocar o trabalho em primeiro lugar? Para fazer aquilo funcionar, para daqui a uns anos a família estar tranquila e tudo mais? Eu penso que ele pode igualar, mas substituir não. E realmente, até o Joel J comentou esses dias, vão ter 4 anos da sua vida, 5 anos da sua vida, que você vai se matar exaustivamente por um projeto que você acredita para você ganhar 20, 30 anos da sua vida. Eu acredito muito nisso. De fato, eu tô vivendo isso. Uhum. Eu tô nesse momento que eu tô me matando muito. Eu tava conversando com o Elton outro dia, me matando em diversas frentes. Porque você ser high performance em todas as frentes o tempo todo é muito puxado, cara. É muito puxado. Então, mas tem esse momento, e eu entendo que tem esse momento, de você virar a noite sem dormir. Você trabalhar 2, 3 noites, à base do energético. Nem tudo são flores, né? Tem essa época. Uhum. Né? Eu no carnaval, a gente rodou 3.500 quilômetros dentro da van, cara, pra fazer evento. Fizemos 7 eventos em 3 dias. Caramba. Entendeu? Então, aí você fala assim, pô, como é que vai? Base de muito café, coca, e faz exercício nesse período, e dorme bem, igual a galera na internet tem falado, higiene do sono, esquece, dorme dentro da van, você dorme... Então, alimentação regrada, de 3 em 3. Esquece, é coxinha, Bolacha, Coca-Cola, bolacha e bora. Entendeu? Então você tem essa época em que você se doa absurdamente no processo e é importante mesmo. São 4, 5 anos da sua vida que você vira um caos. Eu vi alguém falar hoje também sobre o pior ano da sua vida, que é aquele ano que você some e que você não vai à festa, você não vai em nada, você não participa de nada, você vira um extraterrestre, porque você está estudando muito, porque você está se dedicando, a galera que faz concurso tem que fazer isso, se não fizer isso não vai. Então você precisa fazer coisas incomuns para alcançar resultados incomuns, isso é fato. Mas eu não acredito que colocar o trabalho no lugar de Deus vai resolver, porque Deus me dá as direções certas para o meu trabalho ser eficaz.
Muitas vezes eu já abri a Bíblia de manhã, determinado a fazer alguma coisa, e eu lendo a Bíblia, eu entendi assim, cara, não é pra eu fazer isso. Deus não tá pedindo pra eu fazer isso aqui. Eu vou me matar. Eu vou até obter um resultado razoável, mas no frigir dos ovos, isso aqui só vai me dar enfado e canseira. Porque é vaidade minha. Por isso que o sábio Salomão vai dizer, vaidade. Tudo é vaidade. Muitas coisas na nossa vida a gente faz por vaidade, por ego. E muitas vezes eu sou defrontado, Deus me defronta com a minha própria vaidade, com o meu ego, e diz assim, isso não é efetivo. Sai daí. E já teve momentos, então, de eu colocar Deus em primeiro lugar e Deus falar assim, como já teve momentos de eu passar o trabalho na frente de Deus. E todas as vezes que eu passei o trabalho na frente de Deus, cara, só ladeira abaixo. Prejuízo financeiro. E por isso que o próprio Salomão fala, né? Há um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo certo para todas as coisas. É aquela coisa, né? Existe um tempo e um propósito determinado por Deus debaixo do céu para cada item. Às vezes, o tempo é certo e o modo está errado. Às vezes você tem o tempo, você está ali no time e você fala assim, a hora é essa. Mas a estratégia está errada, o pensamento filosófico por trás do processo está errado. Entendeu? Então o modo está desajustado. Às vezes você tem um modo certo. E você fala assim, cara, eu tenho que lançar isso agora, eu tenho que vender esse produto agora. Mas às vezes não é o tempo. Sim. Então tempo e modo precisam estar alinhados. Isso é bíblico, mas eu acho que isso é corporativo demais também. Sim. Porque às vezes você lança um produto fora de tempo, ele é o produto certo na hora errada. Você não sou. Exatamente. Exato. E aí, por isso que eu não acredito que passar o trabalho na frente de Deus seja a razão, porque Deus me dá a direção certa para o tempo certo e para o modo certo. Entende? Entendi. Quando eu estou conectado com a minha família, porque muitas vezes eu posso estar até conectado com Deus, mas tá tudo errado na minha família, a minha tomada de decisão pode ser influenciada pelo meu relacionamento torto com a minha família. Eu estou num dia ruim, eu estou num dia cansado, exausto, a minha tomada de decisão aqui no trabalho, ela vai estar diretamente influenciada por essa tomada, por essa minha emoção errada. Então eu penso que inverter a ordem da pirâmide é complicado, mas você pode até igualar em algum momento. Tem muitos momentos que eu já falei pra minha esposa assim, amor, me esquece essa semana, hein? Já tô preparando o teu emocional. Me esquece essa semana, porque essa semana é trabalho. E aí eu dou o gás. Na semana seguinte, né? Leva ela no restaurante bom, dá aquela reequilibrada e faz as coisas. Mas tem uma época da vida que é isso mesmo. É tiro, porrada e bomba e salve quem puder, né? Tem que ralar mesmo. Tem que ser assim. Falar um pouquinho sobre o mercado onde você tem uma atuação bem bacana aí, que é um mercado gospel. Produção musical. Talvez isso aqui a gente nem colocou tanto na pauta, mas é uma questão que eu tenho uma certa dúvida. O mercado é bem nichado com algumas produtoras, gravadoras. Né? E tem muito talento, muita gente boa, usada mesmo por Deus, né? Que poderia estar aí levando a mensagem, produzindo um bom conteúdo e, lógico, né? Trabalhando. Podendo também ganhar o seu ganha-pão ali através dessa missão aí, que é cantando, produzindo o seu conteúdo, fazendo show, levando aí as suas turnês. É muito difícil começar. É caro para poder, né? Você trabalha com isso, você pode explicar um pouco melhor para a gente como funciona. É caro para poder ter músicos de qualidade, produção em estúdio. Você vê hoje os grandes nomes da música que estão hoje todos lá fora, né? Eles estão tudo pregando lá fora já. Produzindo os álbuns com qualidade lá em Orlando, em Miami, toda aquela produção masterizada nos Estados Unidos e tal. E, cara, como começar no mercado hoje, onde é muito nichada e é muito difícil entrar? Como hoje, você agora como um produtor, como quem tem esse talento, tem esse sonho, quer começar, mas
tem a dificuldade de iniciar no ramo, no gospel. Esse caminho. E nesse caminho. Essa pergunta surgiu por causa do Duca. Conversando com ele hoje, a hora que eu cheguei, ele me apresentou uma menina. Foi. E aí eu conversando, eu falei, poxa, eu vou perguntar isso pro Diego. Legal. Saiu da minha pauta, mas é só pra... Legal. Porque pode ser uma dúvida aí que alguém tenha e queira saber como sair disruptar, né? Sair desse... sair dessa bolha, né? Tentar começar no gospel. É uma boa pergunta, porque, primeiro assim, a gente tem que entender ministério e trabalho, né? Como é gospel, é evangélico. Então você tem os dois lados dessa moeda, porque tudo começa no ministério. Sim. Então a pessoa começa servindo na igreja, ela Sim. começa cantando na igreja, ela vai e tal. E aí, nesse processo de ministério, a pessoa precisa entender, primeiro, qual é o propósito de Deus para minha vida. Tudo começa aí. Qual é o plano de Deus para minha vida? Porque muitas vezes o cara ele pode ser um baita músico, um baita artista. Pode ser um cara incrível. E Deus simplesmente decidir usá-lo como empresário para vender camiseta. Pronto. Deus pode querer usar o cara como político. Pronto. Como médico. Eu tenho um amigo guitarrista absurdo. Até foi casamento dele na semana passada. Eu estava lá. Um dos melhores guitarristas que eu conheço no Brasil. E ele não vive de música. Se formou em medicina agora e é médico. E ele tem isso muito claro. Falou, Diego, o meu chamado da parte de Deus é ser médico. Pronto. Vou cuidar de gente doente lá nos povos ribeirinhos através de missão. Vou usar a música também como missão. No final, é ser missionário. Mas você tá entendendo? Eu tenho um exemplo bem claro de um músico que já sentou aqui, de uma banda super famosa do mundo gospel católico, que ele fala, eu não sou o melhor baterista, mas Deus me usa pra tocar bateria, porque, Acabou. Cara, eu sou péssimo. Ele fala, eu estudo muito, eu erro pra caramba, mas Deus me usa. Acabou. Né? E é um exemplo que é o Grevão. Grande Grevão. Rosa de Saron, meu amigo, você é um exemplo aí, Deus abençoe a sua vida. O Grevão falou isso aqui, cara. Ele falou, eu não sou o melhor baterista, mas Deus me usa. Eu não me acho, por exemplo, o melhor cantor. Longe disso. Esses dias até me perguntaram na caixinha do Instagram lá. Como você sendo um grande cantor? Eu falei, primeiro, eu não sou cantor. Vamos deixar isso aqui claro. E quando eu falo isso, é um absurdo. Você tem que ver as respostas que eu recebo. Mas eu não me acho cantor, porque na minha cabeça, cantor, cara, Eli Soares, Thales Roberto, esses caras são enormes como cantores. São incríveis, cara. Leonardo Gonçalves. São as referências. O próprio Bruno, do Rosa de Um Saron. absurdo de cantor, cara. Um absurdo. Eu trabalhei com o Guilherme de Sá 1 ano. Guilherme. Fui tecladista do Guilherme. Cara, depois que ele saiu do Rosa. Um absurdo de cantor. Eu falo assim, cara, isso é cantar. Eu não sou cantor, entendeu? Então, eu não me considero. Mas Deus me usa. Então, eu entendo. Deus me chamou. Você que gosta aí da Nazareno Central Music, não ouça isso que ele tá falando, tá? Porque aí a playlist aí já tá superando os milhares de views aí. Ai, né? meu Deus. Então tá bom. Cara, então vamos aí. acreditar, então. Então, Deus me usa. É o propósito de Deus na minha vida. É o meu chamado. Então, beleza. Agora, existe a outra faceta. Então, eu tenho ministério. E eu sei que eu tenho ministério na igreja local. Sim. Pronto. Vou exercer. Aonde quer que eu... Se eu for lá pra Tóquio, eu vou arrumar uma igreja. Eu vou estar servindo numa igreja lá. Porque isso faz parte de mim. Pronto. Agora, tem o outro lado da moeda, que é o lado mercado, vamos dizer assim. Porque com o passar do tempo, com venda de CD, com gravação de músicas, precisou se abrir CNPJ para organizar isso. E aí, amigo, mercado é mercado, ponto. Vai funcionar igual para a música secular, para a música gospel, para a música sertaneja, pronto. Aí é mercado. Aí você precisa entender, primeira coisa, eu sou chamado para fazer parte desse mercado, porque muita gente tem talento, mas não tem cabeça. E você precisa ter cabeça para você participar desse mercado. Cabeça, primeiro, no sentido de compreender como funciona, de entender as nuances, de entender que como qualquer mercado vai ter gente boa e gente ruim.
tá? Sensacional isso que você disse. Em qualquer mercado, isso, qualquer lugar, vai ter gente boa e gente ruim. Eu vi isso, sabe de quem? O pastor Lucas, lá de Arthur Nogueira. Nogueira, meu irmão. Um grande abraço pra ele aí. Ele é muito Gente fina demais. Eu vi isso dele. Faz tempo que eu não o vejo, inclusive. Mas vai ter gente boa e vai ter gente ruim. Você precisa ter cabeça pra você lidar com isso. Vai ter gente que segue, não segue. Você vai ter que ter cabeça pra lidar com isso. Vai ter gente que vai usar o nome de Deus para dizer assim, você não pode cobrar seus custos. Vai ter gente que vai falar isso. Não, você recebeu de graça? De graça você tem que dar. Ah, é? Eu gastei 22 mil reais de passagem de Juiz de Fora para Barbacena durante 3 anos para estudar música. 22 mil reais, quem pagou isso aí? Entendeu? Quem vai pagar essa conta? Eu tenho 100 pau de equipamento, quem vai pagar essa conta? Você tá entendendo? Eu fiz especialização, tempo que eu investi nisso. E até hoje os recursos que a gente vem buscando. Então, mas vai ter gente usando o nome de Deus para dizer que você tá errado. Então você precisa ter cabeça. Aquele lance da blindagem que a gente estava falando agora do não, funciona, se aplica muito bem aqui. Você precisa ter a cabeça blindada para você não achar que você é um pecador. Sim. Senão você é um pecador. Você está cobrando, entendeu? Às vezes eu repasso o custo para alguma igreja, nossa, o dia cobra caro. Eu falei, não, eu cobro o que é. É custo de tempo. Então, você tem isso. Então, a cabeça para lidar com isso e a cabeça também, de certa maneira, empreendedora. Porque muita gente tem medo de ultrapassar essa linha. Sensacional. É coisa de crente? Eu vou ser empreendedor aqui? Sim. Você quer o maior empreendedor da história? Jesus Cristo. Foi o maior empreendedor que existiu, que pega 12 caras que não sabiam nada de nada, que eram desacreditados, que se hoje estivessem aqui diante de nós, nós não escolheríamos prestar nas nossas igrejas, pastoreando igrejas, fazendo nada, cantando, fazendo nada. Caras incapacitados, ele pega, ele empodera esses caras. E aí ele vira e fala para esses caras, agora vão em meu nome e leve essa mensagem, e essa mensagem perpetua pela história. E te farei pescadores de almas. Poxa, cara, você tá entendendo? Jesus dá destino para eles ali, cara. Exato. Então, não é pecado você ser empreendedor, mas muitas vezes o músico, quando ele entra nessa esfera, ele fica tateando. Eu não vou pensar estrategicamente, eu não vou pensar o melhor dia para subir, porque se tiver que acontecer, vai acontecer. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas existe uma coisa chamada intencionalidade, que você precisa ser intencional nas coisas que você faz, e Deus te deu inteligência para isso. Você precisa usar. Esses dias, Deus te deu estratégia. eu estava ouvindo uma entrevista num podcast do Rodolfo Abrantes, que era do Raimundos, né? E hoje ele é um pastor e é músico gospel, né? E ele falando, né, dessa questão, né? E eu achei interessante. Ele falou, poxa, no mundo gospel, a gente atua diferente. Lá fora, quando eu estava lá fora, eu só entrava no palco a hora que o cachê caía na conta. A gente ficava no hotel até a bilheteria fechar, o contratante do show finalizar ali o saldo da conta e me depositar no CNPJ da banda o valor restante. Ele deposita metade, a metade. E na igreja a gente tenta tratar de forma diferente, né? A gente termina o show, aí o pastor bate na sua... Ou então, irmão, poxa, não deu, foi fraco. Bastante. Foi fraco, as ofertas, eu não vou conseguir te ajudar em nada, né? Então hoje eu me posiciono, olha, eu só consigo participar do evento se a gente conseguir de forma profissional fazer com que eu execute, porque de trás de mim existem profissionais, existem músicos, existem uma estrutura para eu poder apresentar. E não só isso, mas a pessoa que leva, por exemplo, o Rodolfo Abrantes na igreja, ela espera a experiência do que ela ouviu no CD. Exatamente. Ela espera a experiência que ela viu no DVD. Exatamente. Então, se ele não tem esse custo honrado, vamos dizer assim, Sim. ele não consegue levar aquela experiência e isso gera frustração. Sim. Então, fica ruim para ele, fica ruim para quem levou. Sim. Né? É o que eu sempre falo. Eu tenho esse custo X. Aí a pessoa fala assim, tem como você amenizar o custo? Eu tenho como amenizar. Mas eu não tenho como te dar a mesma experiência. Simples.
Aí, esse posicionamento que as pessoas, às vezes, elas não têm. E aí, isso atrapalha a construção dessa carreira, vamos dizer assim. Então, eu durante muito tempo, eu fiz muito errado essas escolhas. Porque você fica a gente quer abençoar o próximo, a gente quer ser canal de bênção. Eu não quero deixar nunca de estar num lugar por causa de dinheiro. E a premissa, ela é sempre essa. Eu não saio da minha casa orientado por dinheiro. Essa é a premissa. Isso para qualquer coisa na vida. Isso, dinheiro, é a sua missão. Qual que é a sua missão? Hoje eu tava vendo o cara falar de manhã. O que você faz bem? Aquilo que você faz bem é o que Deus te chamou a fazer, cara. Deus te deu um dom, vai fazer. Então eu faço isso bem, então eu quero honrar, eu quero abençoar. Mas, se a pessoa quer aquela experiência, se a pessoa quer aquilo ali, não tem jeito, tem um custo mínimo. Exato. E o posicionamento com relação a isso faz toda a diferença nessa construção de carreira. Sim. Você tá entendendo? Então, assim, só para fechar essa pergunta, porque ela é realmente crítica para muita gente. Sim. Você tá entendendo? Então, adotar as estratégias corretas não é pecado. Qual é a melhor hora para subir no Instagram? Qual que é a melhor estratégia para fazer um tráfego pago no YouTube? Qual que é a melhor estratégia para... Você tá entendendo? Uhum. Então, isso não é... Então, o cara que entra nesse mercado, eu não gosto de usar essa palavra, mas é o que ela é mesmo. O cara que entrar nesse meio, ele tem que saber estratégias corretas, mas antes de mais nada, chamado de Deus. Você tá entendendo? Entendendo que a estratégia, ela serve ao chamado, não é o chamado que serve à estratégia. Porque tem muita gente também que leva isso tão a ferro e fogo, que é só business, é só dinheiro, é só grana, é só objetivo. Tá entendendo? Exato. Aí o cara passa a estratégia na frente de Deus. Ele passa princípio na frente de Deus. Foi a pergunta que rolou mais cedo. Por que tem tanta gente perdendo a cabeça com o negócio? Porque passa a estratégia na frente de Deus, cara. Agora, se eu deixo Deus na frente da minha estratégia, quem vai coordenar a estratégia é Deus. Fizemos essa pergunta nos bastidores aqui. Foi nos bastidores. Nos bastidores. E foi uma pergunta muito boa, né? Eu não posso... Todo princípio que eu quebrar, eu serei quebrado por ele. Eu aprendi isso desde pequeno. Todo princípio que eu quebrar, eu vou ser quebrado por ele depois. Então, se eu passo a estratégia na frente de Deus, eu começo a negociar princípios e valores que eles são elementares na vida de qualquer ser humano. Ô Diego, o mercado musical, ele passou por muitas mudanças, né, significativas, principalmente nos últimos 10, 15 anos, né? Então, o que era feito nos últimos 10 anos, já não consigo mais fazer. Mudou muita coisa. Antigamente se produzia aquelas produções maravilhosas de DVD para vender DVD. Isso. Na verdade, hoje não vende mais DVD. Você vai fazer uma boa produção para poder ter views no YouTube, para poder ser um bom conteúdo ali para poder vender seu show, vender a sua participação em algum local, né? Então, e até os CDs, né? Não se vende, não tem mais CDs, né? Não tem. Então, mudou muito. Então, as estratégias, cara, para poder, com as mudanças digitais, as estratégias aí que o mercado, os músicos tiveram que mudar também. Teve que mudar. Você como um produtor, quais são as dicas aí que você implementa, principalmente na sua carreira, ou quando você está produzindo um conteúdo? Quais são as principais dicas nessa mudança que aconteceu no mercado musical aí que você acha que é importante? Rede social, se posicionar bem aí digitalmente. Quais são as principais estratégias que um músico hoje tem que ter? Não é só vender CD, DVD, eu acho que isso já ficou no passado. Ficou no passado, porque saiu do físico para o digital. Sim. Né? Então a mídia física, CD, DVD, não existe mais, né? Eu fui na sede da gravadora que a gente faz parte, a Unimusic. Deixo até um abraço pro Nelson, que é o nosso chefe lá, o nosso mentor. E fui lá, e lá ele tem um depósito enorme. E na época que eu fui lá, tinham 300 mil CDs. Caramba. Que ficaram encalhados, que não foram vendidos. Na mudança do físico para o digital. E aí, esses dias, conversando com ele, ele falou: Diego, aqueles CDs lá, lembra? Quebrei tudo, velho. Mandei pra um... Porque não tem nem onde tocar. Tem nem onde tocar. Colocar.
Ninguém quis, cara. Nenhuma loja quis. Eu quis vender 50 centavos a R$1. Ninguém quis, cara. Porque ia ficar tudo parado nas prateleiras. Então eu quebrei tudo. Joguei num ferro velho lá. Caramba. Veio marretou tudo. E aí ele saiu do escritório que ele tava para um escritório menor, mais bem localizado em Belo Horizonte e tudo digital hoje. Então essa mudança pro digital, ela ainda, e principalmente no meio gospel, ela buga a cabeça de muita gente. Porque o gospel ainda está numa transição, diferente de outros estilos, ele ainda está numa transição. Você sabe que hoje 85% do público gospel ainda não está no Spotify, por exemplo. Caramba. Tá? Olha o tamanho desse nicho, tá? Assim. Isso aqui eu tô atualizando da minha cabeça, porque a última vez que eu vi o dado era 95%. Tá? Tô falando do Spotify. Assinatura paga. Porque muita gente até tem a versão gratuita lá, que entra propaganda. Muita gente tem, mas o público gospel ouve música no YouTube. Eles consomem música no YouTube. Então, aí você vê muitos artistas adotando a estratégia de lançar uma mídia pro YouTube e uma outra diferente pro Spotify. Porque o Spotify, ele remunera a partir de um tanto de tempo que a pessoa escuta a música. O YouTube também, mas é diferente esses ranges. Então, no YouTube você consegue colocar coisa mais longa, é feito para conteúdo mais longo, e o Spotify para coisas bem curtas. Você vê, por exemplo, sertanejo, não tem mais que 2 minutos e 40 de música. Entende? Porque isso vai empurrando o algoritmo da música e a música vai arrebentando. Então a estratégia ela mudou bastante e muita gente buga nesse processo. Então, por exemplo, o artista que está começando do zero, você é pragmático e prático. Primeira coisa que ele precisa fazer, construir audiência. Se ele não tem audiência para ouvir a música dele, é rasgar dinheiro. Imagina que eu fiz uma produção da igreja agora, que a gente vai lançar agora as músicas desse segundo semestre. Vou até fazer a propaganda, posso aqui? Claro, vou fazer uma propaganda. É pra isso. Nós estamos dia 31, lançamos 2 dias atrás a primeira música desse projeto, O Amor Está Sobre Mim. Dia 29. Dia 29, 2 dias atrás. Que legal. Já deixa o link na descrição. Com certeza. Já vou deixar o link na descrição. A música da minha vida, cara. Porque Deus me deu num momento extremamente difícil agora, desses tempos recentes, que a gente estava até conversando um pouquinho antes dos bastidores. Foi no meio desse momento que Deus me deu essa música. E foi muito especial. A que jogou na igreja, a igreja saiu cantando, muito legal. Então, por exemplo, eu fiz essa produção agora, ela tem um custo alto. Na minha igreja que tem estrutura, que já tem câmera, que já tem equipamento de áudio, que já tem uma série de coisas, eu gastei R$70 mil, cara. R$70 mil. Que se você conversar com qualquer artista do sertanejo, ele vai dar risada. R$70 mil é nada. É nada. Entendeu? Eu tava até assistindo um podcast esses dias de uma empresária do sertanejo, que eu esqueci o nome dela, me fugiu o nome dela aqui agora, que ela falou assim, eu não coloco menos de 1,5 milhão no artista pra ele começar. Caramba. Você tá entendendo? Porque tem que construir audiência em primeiro lugar, e a audiência você constrói com o quê? Tráfego pago, ponto. Reels, bastante Reels de cover. Então como é que eu construo a audiência? Começa com cover, cantando música dos outros, performando maravilhosamente bem, fazendo coisas diferenciadas em aspecto musical mesmo, porque as pessoas querem ver a arte. Esse é um grande trunfo do Instagram, do TikTok, das redes. Porque se você fizer um trabalho diferente, original, seu, aquela coisa da autoralidade, de ser autor mesmo, uma coisa que é sua. Tem cara que faz cover, que a música parece mais dele do que do próprio artista. Exato, que gravou a música. De tão bem que ele faz. Exato. Eu vivenciei isso, por exemplo, com o Grande Eu Sou, que foi a primeira música que nós gravamos no Grande Eu Sou. Todo mundo acha que é composição minha, não é tradução. Então a gente viveu isso, tá com mais de 10 milhões de plays hoje, só ela. Então... Cara, 10 milhões. Mais de 10 milhões de plays. Muita gente acha que a música é minha. Mas foi um cover que a gente fez tão bem, que a gente gravou tão bem, que a gente teve tanto esmero nos detalhes, no trabalho em si, e foi um projeto que a gente fez com R$6 mil de investimento. Somente. Caramba. Então, cara, baita... E balizou toda essa fase que a gente está vivendo hoje. Que legal. Essa balizou. Então, mas foi um cover muito bem feito, que fez a gente construir o quê? A audiência. Sim. Né? E depois nós fizemos outros covers para construir a audiência. Sim. Até vir com um projeto autoral 5 anos depois. Então foi... Imagina, no nosso caso, que a gente tem um investimento bem baixinho,
Porque a igreja, ela opera em várias frentes, né? Ela não é só música. Então ela tem que investir no departamento infantil, tem que reformar espaço, tem que comprar equipamento de áudio, tem que fazer um monte de coisa, sustentar missionário, pastor, não sei o quê. A igreja não tem como priorizar a música. Ela não prioriza. Então, sempre com o investimento que sobra, a gente foi fazendo. 5 anos depois, a gente lança a primeira música autoral. Tá entendendo? Então, se eu não construir audiência, é jogar... Aí eu falei, agora esse ano nós vamos gastar 70 mil, porque já tinha em caixa um bom retorno dessas músicas. Então faz sentido, mas eu primeiro preciso ter audiência. E eu construo isso com investimento em plataforma, em tráfego, gravando cover à torta e à direito, jogando conteúdo viral mesmo e trabalhando. Não tem jeito. Depois que eu fiz isso, aí beleza, eu vou gravar um projeto que a gente chama de projeto Premium, que é um projeto que você já aporta um investimento maior, tanto para marketing quanto para produção. E normalmente o que você pensa para marketing é 3 vezes o valor que você investiu na produção. Caramba, eu não sabia disso. É uma 3 coisa. vezes. 3 vezes. Pelo menos, tá? Que eu tô falando bem por baixo. Antigamente era bem menos, né? Era bem menos. Porque antigamente você não tinha internet. É. Então, basicamente, você ia fazendo show e no final você tinha uma banquinha que você vendia o CD, a camiseta. E aí a coisa ia. Mas hoje, não, 3 vezes. Então, por exemplo, eu nunca tive condição de fazer isso. Por exemplo, de colocar 3 vezes o valor em marketing. Nunca fiz. Entendeu? E a gente já teve um bom resultado colocando 50% do que a gente investiu. E eu fico pensando assim, se eu tivesse feito as 3 vezes que todo mundo recomenda, estaríamos hoje talvez muito, muito melhores. Entendeu? Então, o mindset, ele é... Mas aí o músico, ele não presta atenção nisso. Ele quer comprar violão Taylor, que custa 15 mil. Ele quer comprar a roupa mais top que tem lá na não sei aonde, na Gucci. Ele quer trazer a melhor câmera Blackmagic, Ultra Mega, não sei das quantas. Ele quer fazer todo um investimento em produção, gasta 100 pau em produção e gasta 2 com marketing. Não tem como dar certo. Não fecha a conta. Não fecha a conta, entendeu? Porque é o marketing que vai levar a tua música pro lugar que ela precisa ir. Tá entendendo? Então, mas aí você pensa o projeto premium. Depois de você construir a audiência, você pensa o projeto premium. Aí você entra num momento que você vê os grandes artistas só fazendo projeto premium. Sim. Você pega essa galera do sertanejo, por exemplo, é projeto premium atrás de projeto premium. Os caras gravam 4, 5 DVDs assim pra pôr no YouTube no ano. Entendeu por quê? Porque aí já construiu uma audiência enorme, fez um primeiro projeto, depois de ter uma certa audiência, investiu da maneira certa em marketing, é retorno com o investimento certo. Olhando dessa maneira, bem business, assim, resumidamente. É basicamente isso. Show. Então acho que a internet ela trouxe mais valor para a música. Ela democratizou. O cara que tá lá no Oiapoque, entendeu? Ele fez um vídeo bonito no estúdio como esse. É o que aconteceu com os influencers aí que explodiram, né? Entendeu? Então pouco recurso. Democratizou e tem um lance muito legal, né? Você vê, por exemplo, Billie Eilish, que ganhou o Grammy com um disco gravado no quarto da casa dela. Entendeu? Então, quer dizer, com uma placa de áudio. Então, hoje, você vê os grandes estúdios, por exemplo, de música, até vi o estúdio Mosh de São Paulo, por exemplo, eles mudaram a set de lugar. Já se adaptando nessa nova realidade, porque eles tinham o maior estúdio da América Latina. Mudaram para uma estrutura infinitamente menor, no meio de uma fazenda, para atender esse tipo de público hoje, esse tipo de produção mais que é para as mídias, para a internet. Eu acho que foi hoje que eu vi um rapaz colocou um microfone numa mata e começou a tocar um violão, um folk e viralizou, tá batendo top 1 lá nos Estados Unidos lá, e ninguém sabe quem é o cara. Aí, vou te dar um exemplo do que aconteceu conosco. 2 semanas atrás, no lançamento dessa música que a gente lançou agora de 29, cara, a gente fez um videozinho na escada da igreja, com uma câmera, sem mais nada, só com o áudio da câmera. Legal. Aí, no dia que a gente gravou o vídeo, eu soltei um primeiro vídeo, todo produzido, foi pro estúdio, editado, colorido, com não sei com o quê. E o que viralizou. Aquele negócio e tal. Aí o vídeo deu 12 mil visualizações
com 500 curtidas. Aí no dia seguinte eu postei esse vídeo feito na escada com um violão de 300 conto. O vídeo já passou de 20 mil visualizações, 3 mil curtidas, entendeu? Então, porque o TikTok, Instagram, hoje entrega muito mais conteúdo orgânico mesmo. Parece que mostra mais a essência. Né? Mostra mais a essência, as pessoas querem ver muito mais a verdade do que é mesmo, do que uma coisa mega, ultra blaster, entendeu? Então, é realmente fazer o que pode com o que se tem. Precisa. Cara, fazer. isso é importante, em fazer o que pode do que o que se tem. Com o que se tem. Com o que se tem. Muita gente fica dando desculpa pra tudo. Ah, não tem estrutura. Ah, não tenho isso. Ah, eu não tenho aquilo. Aquele caso que a gente tava conversando aqui nos bastidores, do cara que vendia bala no semáforo, que de repente foi vender uma água. Você tá entendendo? Então o cara... Tem pessoas que escolhem fazer o que pode com o que tem. Tem gente que escolhe dar desculpa. Muito bom. Simples. Diegão, estamos indo pro final. E só para falar um pouquinho de verdade, aqui eu queria mas para falar de verdade, vamos falar um pouquinho sobre uma questão de gestão emocional e inspiração, e quebrar um pouco de tabu, que eu acho que é importante, principalmente pro meio que você se comunica, e eu acho que é legal, né? Recentemente você comentou com a gente, né, de ter enfrentado um burnout, né, e desafios emocionais. Relata um pouquinho disso pra gente, como legal. Você superou isso e como essa gestão das suas emoções tem feito parte aí da sua vida nos últimos meses, nos últimos dias. A gente dá uma pincelada, né? Que a questão do vendedor acaba tendo que ter essa gestão emocional muito bem feita. Certeza. Mas eu acho que todo mundo precisa ter. Com certeza. Todo mundo. Cara empresário, cara empreendedor, cara médico, todo mundo vai ter algum gap. Faz parte da vida. Faz parte da vida, cara. Eu lembro quando eu trabalhava na Serasa, eu tive um pico de pressão um dia, que a minha pressão chegou a 20/18. Eu fui pro hospital, cheguei lá, o cara falou assim, ó, eu vou te dar você não tem nada. Olhou o coração, olhou tudo e tal. Você tá com ansiedade. Vou te dar um sossega-leão aí, natural. Você toma por 2 meses, você vai ficar bem. E foi. Mas o burnout agora, ele foi... Eu já vinha de uma carga sem férias. Porque a gente tem... O primeiro engano que todo mundo que é mais jovem cai é imaginar que nunca vai acontecer com ele. Né? O negócio de burnout, esse negócio de... Não vai acontecer comigo. Eu pensava que era um super-homem. Posso ficar 3 noites acordado sem dormir, que eu posso ficar 4 anos sem férias, que vai dar tudo certo. E eu já vinha de 4 anos sem férias, né? E as pessoas falando lá na igreja, você tem que tirar férias, tem que viajar. Minha esposa falando, você não pode continuar assim, você vai... Pronto. Aí soma com a pandemia, porque aí a pandemia chega, e aí... prejuízo financeiro enorme. Eu tive um prejuízo financeiro enorme que eu tô saindo dele agora. Ainda não me recuperei 100%. Então tô saindo dele agora. E no meio da pandemia eu assumo ainda a loucura de montar um estúdio. Comprando equipamento, não sei o que e tal. Então eu saio desse momento financeiro. Então vai somando essa questão. Pandemia, isolamento... Todo esse lance, eu sou uma pessoa extremamente sociável, nem falo muito. Então, isolamento me fez muito mal. Então, todos esses processos, eu até vi uma entrevista da Ana Paula Valadão esses dias, ela comentou que esses processos desconstroem a gente. E eu fui sendo desconstruído. E a desconstrução, com esses acontecimentos, né? Você tem 2 caminhos. Reconstruir de uma maneira melhor, ou ficar desconstruído mesmo. Tem muita gente que fica desconstruído. Então, quando chego... Agora eu passei por uma situação recente, difícil também, num relacionamento com uma pessoa próxima. E aí foi a gota no copo que transbordou. E aí eu fui procurar um psicólogo, porque aí foram 20 dias que eu fiquei muito... estranho, me sentindo triste, olhando as coisas, falando assim, por que eu tô fazendo isso? Vou parar. Então foram 20 dias que eu falei assim, cara, não, eu não... Aí um dia eu falei pra minha esposa, eu não tô normal, eu vou procurar um apoio.
alguém para conversar. E fui ao psicólogo. Maravilhoso. Maravilhoso, porque aí eu coloquei para fora tudo. Fui colocando, ele me ouviu na primeira sessão. Eu saí da primeira sessão assim, vai acontecer nada. Porque ele só me ouviu, não falou nada. Eu tava esperando um conselho. Eu tava esperando alguma coisa. Eu falei pra minha esposa, eu falei, eu tô esperando o cara falar alguma coisa. Aí ela falou, já valeu a consulta, porque você já tá normal, você tá brigando com o psicólogo, tá tudo certo, então você já tá bem, voltou, meu marido voltou. Essa é a função do psicólogo. Porque o simples fato de dizer já tirou aquela bigorna das costas, entendeu? Sem dúvida. E aí foi muito bom isso. Mas eu voltei depois, pra segunda. E aí ele veio. Aquele lance da procrastinação que eu falei, cara, você não precisa se mutilar por causa disso. Você só adapta, para de fazer as pessoas sofrerem. Questão de amizade, você se frustra com uma amizade, você não precisa não ser amigo de ninguém nunca mais na sua vida. É só você criar caixas de amizade. Esse amigo é bom, esse amigo não sei o quê, esse amigo aqui é bom pra isso, esse amigo é bom pra isso, entendeu? Você vai criando as caixas da amizade. Porque tem amigo, por exemplo, que ele vai ser muito bom pra te mandar meme, meia-noite, no Instagram. Mas aquele cara que você vai ligar pra ele e falar assim, mano, tô precisando de uma ajuda no meu trabalho aqui, não vai ser esse amigo. Você tá entendendo? Então você tem... E aí você consegue ter um leque sustentável de relações pra você não esperar demais de uma relação que você não pode esperar. Você tá entendendo? Então, essas conversas com o psicólogo foram incríveis, assim, pra ressignificar essas coisas. Ele me passou alguns cuidados que eu precisaria ter com relação a férias, a descanso. Tirei 15 dias de férias, foi muito bom. Entendeu? Mas ainda tô num caminho ainda, que agora ele vai jogar pro psiquiatra. Show. Começa com a medicação. Mas isso não pode ser um tabu. Porque a gente não fica doente do corpo, fisicamente. Perfeito. Você corre no pronto-socorro. A mente também padece. Então você precisa cuidar da sua mente. Exato. E isso não tem nada a ver com a questão espiritual, Nada a com a ver. questão religiosa. Nada a concorda? ver. Assim, ao mesmo tempo que não tem nada a ver, tem tudo a ver, né? Sim, lógico. Eu digo que muita Que é algo gente... físico, né? É que tem muita gente que quer trazer como algo, uma doença, um problema que você está tendo na questão mental, como algo espiritual. Cara, eu gosto muito da oração de Davi no Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele dá uma ordem de comando para a alma dele. Bendize, ó minha alma. Eu entendo, até pelo contexto que o Salmo foi escrito, que ele estava sofrendo muita perseguição nas suas guerras, nos seus enfrentamentos. Eu entendo que ali a alma dele estava abatida. Tem um outro salmo dele que ele diz assim, por que te abates, ó minha alma? E te perturbas dentro de mim? Confia em Deus, espera nele. Então quer dizer que a alma da gente, ela pode se abater. E a alma, ela tem a ver com a nossa mente. Tá entendendo? Tá. E esses dias eu falei pro psicólogo, eu tô te procurando porque eu entendi que a minha mente fora da normalidade dela pode prejudicar minha vida com Deus. Você tá entendendo? E os meus relacionamentos. E os meus relacionamentos. E se prejudica os meus relacionamentos, prejudica a minha vida com Deus. Sim. Falei, então eu não posso perder os meus relacionamentos, eu não posso perder os meus maiores bens. Sensacional. É o meu relacionamento com Deus e o meu casamento. Por exemplo, a minha relação com os meus pais, a minha relação com os meus amigos de verdade, são os meus maiores bens. Eu não posso perder isso. Dinheiro você faz. Dinheiro que você perde aqui, você faz de novo. Ele vem e vai. Ele vem e vai. Você tá entendendo? Agora, se eu perder família, se eu perder minha vida com Deus, então não. Eu falei pra escola, estou aqui em nome da minha vida com Deus, em nome da minha família, em nome dos meus amigos. Eu preciso. Então, se eu não tenho a minha mente num lugar, eu não tenho força para orar. Sabe aquela coisa assim? Eu não tenho força para orar. Eu não tenho força para ler a Bíblia. Eu leio, mas a letra embaralha na minha frente. Você tá entendendo? Então você precisa ver, entendeu? Você precisa ver, você precisa cuidar. E é tão importante Não você é um tabu. falar isso, Diego, porque o pessoal às vezes vê você ministrando, cantando, louvando. Não imagina que você também, como homem, como servo, tem as suas lutas. Rapaz, é tem importante muitas lutas. O pessoal não faz ideia. Porque às vezes cria. Como empresário.
Pelo amor de Deus. Às vezes cria-se um estereótipo, né? De que, poxa, os caras estão lá no altar, eles são Exatamente. Exatamente. Intocáveis. Tá tudo bem na vida tudo dele, bem. não tem problema. Cara, tem dia que você vai e fala assim, bicho. Você já teve esses 20 dias, por exemplo, eu contei, foram 5 cultos que eu tive que fazer. Que eu cheguei nesses 5 cultos lá falando assim, o que eu tô fazendo aqui hoje? Senhor, se não for pelo Senhor, não sei como é que vai ser. E aí também eu aprendi que o poder dele se aperfeiçoou na minha fraqueza, porque foram os melhores cultos que eu vivi. E aí eu provei disso. O meu poder se aperfeiçoou na sua fraqueza, mas você não pode ficar fraco a vida inteira, né? Vai procurar ajuda, vai procurar apoio, vai procurar conselho. Então, é uma coisa muito importante também você ter mentores na sua vida, né? Pessoas para você prestar conta. Eu tenho 3 pessoas que eu ligo para elas e falo assim, olha, e aí, tô indo na direção certa? O que você acha? Porque o mentor é aquele cara que tá 10 anos na sua frente naquilo que você quer chegar. Então eu ligo pro cara assim, velho, e aí, eu tô indo no caminho certo aqui? Por exemplo, o meu pastor é um mentor que eu tenho. Eu sentei com ele, falei, cara, entendeu? E ele mesmo foi um cara que falou, velho, procurar uma ajuda no psicólogo é importantíssimo. Entendeu? Então, quando ele falou isso, eu falei, ufa, isso não é um tabu. Entendeu? Então, eu procurei os meus mentores, eu procurei um psicólogo, eu procurei minha família, meu porto seguro. Então, a gente precisa ter gente que se apoiar. Ninguém caminha sozinho, ninguém voa sozinho. Né? Sensacional. Muito bom. Anderson, você vai ter que achar um espaço na agenda desse garoto aqui de novo, pra gente bater mais papo com ele. Parte 2, né? Pronto, me chama, cara, me chama, Vai ter que ter parte 2. Eu vou cobrar, hein? Vai ter que ter parte 2. Eu vou cobrar. Porque o tempo aqui com você, cara, correu de uma forma que a gente nem percebeu. Fala muito, né? Tá igual, é bom assim. Tá igual o Tite. Fala muito! O Duque tá ali atrás assim já, ó. Fala muito! Diegão, pra gente finalizar aqui, a gente sempre tem uma perguntinha, hoje eu vou deixar até pro Elton fazer, que é uma pergunta pra fechar o episódio, né, Elton? Ah, sim. Meu Deus do céu. Na verdade, depois de explorar toda a sua história, a sua infância, a sua jornada lá, né, como estudando tudo, eu acho que já tá muito claro aquilo que a gente vai perguntar, mas é bom você falar e depois você finaliza até dando uma dica para quem está nos assistindo. Mas, Diego, a gente sempre finaliza perguntando, o que te move? Cara, Deus me move. Deus me move. Me lembro do texto do apóstolo Paulo, porque nele nos movemos e existimos. Esse texto norteia a minha jornada. Nele nos movemos e existimos. Então, eu não sou um cara santarrão, vai dizer assim, eu quero evangelizar essa coisa. Não é nesse intuito. Mas a importância de você servir a Deus, de você ter fé, de você levantar pela manhã, às vezes animado, e falar assim, cara, o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que não vemos. Tem hora que você não está vendo. Tem hora que você, na sua jornada de empreendedorismo, por exemplo, você não está vendo nada. Você só está vendo neblina na sua frente. Você está igual você vai para Gramado ali, você está no carro, neblina, onde eu vou chegar? Campos do Jordão? Onde eu vou chegar? Que caminho essa estrada vai dar? A fé é a certeza das coisas que não vemos. Então, sem Deus na minha vida não seria nada. Começa por aí, né? Mas o que me move são esses pilares. Deus, família, minha igreja e meu trabalho. A gente precisa ter amor por aquilo que a gente faz. Sem amor, você está empreendendo e você não ama aquilo que você faz, você precisa rever. Você tem que amar o que você está fazendo. Empregar amor naquilo que você está fazendo. Claro, não, eu estou vivendo um momento transitório que eu estou tendo que fazer alguma coisa que eu não amo para chegar a um ponto que eu amo. Isso acontece. Igual, você acha que eu amava fazer chupeta em carro. Não amava fazer chupeta em carro.
Mas eu aprendi a amar fazer chupeta em carro porque eu sabia que aquilo ia me levar para aquilo que eu amava. Então, Deus, amor, essas palavras-chave, elas me movem. Propósito, família, isso me move. Isso me fez chegar até aqui. Tenho certeza que quando eu tiver com 70 anos, se eu voltar aqui, vou falar assim: Deus, amor, família, igreja. Você vai trabalho. voltar muitas vezes aqui, viu? É isso, não tem outro caminho. E para fechar, então, aquela dica essencial para quem você quer se comunicar aí. É algo bacana para a gente poder dar como um recorte final aí da sua participação aqui no nosso podcast, Diegão. Se você quiser falar para aquela câmera ali, ó. Isso, porque aí já dá para dar aquele corte bacana para finalizar a sua participação no nosso podcast. Legal. Muito bom, deixa eu respirar um pouco. Porque tem tanta coisa que a gente quer às vezes compartilhar e a gente às vezes não organiza, né? Você me pegou de surpresa. Tá vendo? Aqui é assim, cara. Aqui é no improviso. Muito bom, cara. Gostei. Cara, gosto sempre de pensar no poder do sonho. Quem não sonha, não realiza. Então, se você tem uma meta, um propósito, um objetivo, isso começa num sonho. Obviamente que o sonho sem ação, ele é só um sonho. Então sonhe grande, ouse grande, porque Deus é grande. Sonhe sonhos do tamanho do seu Deus. Se o seu Deus é grande, sonhe grande. Mas haja de acordo com o tamanho desse sonho também. Tem atitudes grandes, de honra, de decência, de comprometimento com o trabalho, de comprometimento com a missão. Sonhe grande, mas haja de maneira grande também. Seja grande nas suas ações, seja grande na sua intencionalidade, seja grande na sua intenção, seja grande na sua jornada como um todo. Porque com certeza, no final da jornada, a recompensa vem. Sonhe grande, haja de maneira grande para colher grandes resultados. Parabéns. Eu quero aqui publicamente te agradecer por todos os contatos, pelas indicações, pelos feedbacks, porque se nós hoje conseguimos colher os frutos dos aprendizados do caminho, da jornada, você também tem uma participação muito ativa nisso. Nós estamos aprendendo no caminho muitas coisas, e você, a sua voz, o seu amor, você nos ensinou muito também. Agora eu estou falando como empresário para empresário. Seus feedbacks foram muito importantes para mim, para minha empresa, para tudo que a gente está construindo. Gratidão, muito obrigado. Mano. Gratidão. Te agradeço. É um quarto de tijolo nessa construção enorme que você está fazendo. Eu te agradeço. E eu agradeço demais pelo convite. Obrigado, gente, pela receptividade aí, pelo carinho e pelo privilégio da caminhada, né? E eu te admiro muito, cara. Puxa vida. Te admiro demais. Admiração como muito amigo, recíproca. Como parceiro, te admiro demais. Pelo amor de Deus, 100%, 1000% recíproca. 1000% recíproca. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço a todos aí do Bicast. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Aí sim. Então esse foi o episódio de hoje do Bicast, o podcast aqui da Biconte. Lembrando que esse episódio está disponível no YouTube e Spotify. Vamos deixar na descrição aqui embaixo a rede social. Então segue o Diego, segue o Biconte, todo mundo. Alguma ressalva? E vamos fazer um convite, né, para os seguidores dele. Também se inscrever no nosso canal no YouTube, no perfil da Biconte, porque ele tem uma audiência bacana, viu? Sim, sim. Então, os seguidores do Diego, por favor, sigam o nosso projeto também. Não só sigam o projeto, mas como também troquem de contador. Eu tenho amigos contadores que vão ficar chateados comigo agora, mas troquem de contador, porque o homem é brabo. E temos muitos, né, da Igreja do Nazareno. Hoje temos muitos clientes no Nazareno. Que legal, conosco, né? Tem muitos. Muito bom. Mesmo. É isso, semana que vem estaremos de volta. Valeu, até mais. Até. Irmão,